neles aí depois do culto. Muito bem, irmãos, vamos continuar a nossa série sobre o livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, e nós vamos fazer a leitura hoje em Efésios capítulo 4, versos 7 a 10. Efésios capítulo 4, versos 7 a 10. A palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 7 a 10, assim nos diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E assim termina a nossa leitura. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, nós nos alegramos como igreja aqui reunida nesse dia todo, pela manhã, agora à noite, e nós sabemos que, por mais paradoxal, por mais absurdo que aos olhos humanos e à mente humana possa parecer, o Senhor está aqui, presente no nosso meio, presente no coração de todo aquele que já nasceu de novo e tem uma aliança com o Senhor. E por isso, Pai, nos valendo dessa presença real, verdadeira, e de tudo que o Senhor nos prometeu em sua palavra, é que nós nos curvamos como discípulos diante do Senhor, que é o nosso mestre, para que o Senhor nos ministre, ó Deus, a palavra dessa noite ao nosso coração. Que todos saiamos daqui, Senhor, confortados pela experiência de estarmos em intimidade com o Senhor e com os irmãos, e ouvindo com clareza a palavra e a voz do Senhor na nossa alma nessa noite. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em outra passagem, no finalzinho do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, ele é chamado de o Apocalipse de Mateus. E ali nós temos uma informação bíblica que sempre mexe muito com a gente, quando Jesus disse que certamente nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, que não era para nós nos assustarmos, porque essas coisas eram necessárias acontecer. E Jesus continua dizendo que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e tudo isso seria o princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Essa semana, no dia 17, agora passado, de julho, nós todos vimos estarrecidos a notícia de um avião civil, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, que foi abatido por um míssil supersônico a 10 mil metros de altitude pelos separatistas ucranianos que têm ligação com a Rússia, e quase 300 pessoas morreram, civis inocentes, nesse ataque translocado desses militares revoltosos. 298 precisamente vítimas. Foi o terceiro avião da semana que eles abateram. E o que me chamou a atenção na notícia, por isso que eu estou introduzindo com ela aqui, eles têm dito que essa é uma grave ameaça à paz mundial, que pode realmente desestabilizar essa relativa paz que nós vivemos entre as grandes nações. Rumores de guerras estão aí mais uma vez nas páginas da mídia, mas o que me chamou a atenção foi que todas as vezes, todos os dias em que eles abatiam um avião, eles publicavam nas redes sociais, colocavam uma publicação, os militares celebrando o abatimento de mais um avião. E eles fizeram a mesma coisa depois de derrubar esse avião com 300 civis. O oficial russo responsável publicou, e quando perceberam a grande besteira que haviam feito, editou lá e cancelou a publicação, mas já era tarde, e o circo do horror já está armado
nessas circunstâncias todas, e agora resta-nos ver quais serão os próximos acontecimentos. Na passagem bíblica que nós lemos nessa noite, ela é um tanto quanto assim, enigmática, nebulosa, mas eu queria começar com esse exemplo da publicação do oficial em uma situação de guerra, e vamos imaginar essa passagem como se ela fosse também uma publicação de uma grande vitória militar conseguida, mas não uma vitória equivocada de uma causa questionável, como essa da separação lá dos ucranianos e russos, mas uma vitória singular, sem paralelo nenhum na história da humanidade. Não publicada por um oficial aparvalhado, atrapalhado, desastrado, mas publicada por um general que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa honra. Quero então propor a vocês que imaginemos Efésios capítulo 4, versos 6 a 10, como um post, celebrando, como uma publicação, celebrando o triunfo de uma verdadeira batalha, celebrando a vitória e a divulgação do despojo dessa vitória, daquilo que foi conquistado com essa vitória, a vitória de Jesus Cristo na missão a que Ele se propôs ao vir a esse mundo e que beneficiou a milhões e milhões de pessoas, ainda tem beneficiado e continua abençoando todos aqueles que creem nas palavras do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós vamos nos aproximar dessa passagem com essa perspectiva. O que será que Jesus está publicando através do Espírito, o que o Espírito Santo está divulgando através do apóstolo Paulo sobre a vitória de Jesus? Mas antes de nós entrarmos propriamente nessa passagem, quero apenas fazer um rápido retrospecto daquilo que nós vimos até aqui desde fevereiro, e fazer isso de uma forma muito breve. Nós nos propusemos, como equipe pastoral, sob a orientação do pastor Obedes, presidente do Conselho da Igreja, a estudar essa carta, considerando o que está acontecendo hoje nos nossos dias, no que tange a identidade dos crentes, dos cristãos, e também a identidade da Igreja de Jesus. Hoje nós vivenciamos uma grande crise na igreja cristã, seja o segmento católico, seja o segmento protestante. A evangelização está sendo feita de uma forma muito deficiente, o evangelho está sendo apresentado de uma forma diluída, adocicada, a graça de Deus tem sido apresentada como uma graça barata, que não exige arrependimento, não exige novo nascimento, basta a pessoa querer ir para o céu, entre outras deficiências, e com isso, não havendo um discipulado consistente das pessoas que aderem à causa cristã, nós vemos surgir por todos os lados escândalos, das mais variados tipos, alcançando os membros, as lideranças das igrejas, e com isso há um descrédito para com a igreja. E tem surgido então essa desvalorização da igreja e vem aumentando progressivamente, significativamente, o grupo daqueles desigrejados que querem Jesus, mas não querem mais saber da igreja. E isso nos levou então a essa volta para a palavra de Deus na carta aos Efésios, por ela tratar exatamente disso, de qual deve ser a identidade, como deve se expressar o verdadeiro discípulo de Jesus e uma verdadeira igreja do Senhor Jesus, que é a comunidade desses discípulos do Senhor. A carta de Paulo, ela vem nos oferecer orientação justamente para estas questões tão pertinentes. E aí, meus irmãos, nós vimos estudando essa carta desde fevereiro até aqui. Nós vimos os capítulos 1, 2 e 3, começamos o capítulo 4 recentemente. Nesses 3 primeiros capítulos nós gastamos cerca de 20 mensagens pastorais. Cada um dos 5 pastores pregou mais ou menos umas 4 mensagens. Foram 6 meses em que nós estudamos esta porção da carta aos Efésios, e nós concluímos a primeira parte, que é a parte teológica da carta, os capítulos de 1 a 3, onde são apresentados para nós ali pelo apóstolo Paulo os privilégios espirituais de ser um crente, de ser um discípulo de Jesus, os privilégios que Deus nos dá como igreja do Senhor Jesus.
E John Stott ele resumiu muito bem essa primeira parte, e eu gostaria de apresentar para você o resumo dele. Ele diz o seguinte, Efésios 1-3, através de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, Deus está criando alguma coisa inteiramente nova. Não apenas uma vida nova para indivíduos, mas também uma nova comunidade. E essa é uma visão magnífica que a palavra de Deus nos dá. E com a aplicação, portanto, desses primeiros 6 meses, uma pelo menos possível, que é a seguinte: não fique de fora do que Deus está criando. Ele está fazendo algo novo nesse mundo, e essa nova comunidade é que vai estar com Ele na eternidade. Se você não fizer parte dessa nova comunidade espiritual, que é fruto do poder de Deus nesse mundo, do seu Espírito Santo, na eternidade, não participarão ao lado de Deus aqueles que não fizerem parte desta nova comunidade. Me perdoe por eu ser politicamente incorreto, mas biblicamente estou sendo muito exato e preciso, porque é isso o que a Bíblia nos ensina. Agora, nos capítulos 4-6, nós saímos então da parte teológica, doutrinária, onde os privilégios nos são apresentados, nós entramos na parte prática, que fala das responsabilidades de quem faz parte dessa coisa nova que Deus está fazendo, chamada vida nova e comunidade dos regenerados, a igreja cristã. E mais uma vez o John Stott ele coloca isso de uma forma muito interessante, eu quero também compartilhar. Nós saímos então no estudo dessa carta, da apresentação de uma nova sociedade para novos padrões que essa sociedade deve apresentar, da parte de exposição da carta para a parte de exortação aos crentes, daquilo que Deus tem feito por nós para aquilo que nós devemos fazer em resposta devemos ser e fazer em resposta a Deus. Saímos da doutrina agora para o dever, e saímos anote a palavra nova, da credenda para a agenda. A credenda é o conjunto de doutrinas que nós devemos crer como cristãos, e da teologia para as implicações práticas diárias. Isso posto, meus irmãos, nós chegamos a Efésios 4, de 1-16, e a pergunta que deve nos orientar nessa abordagem bíblica é: qual é o meu dever, à luz desse texto bíblico? O que Deus está esperando de mim, que faço parte da nova comunidade, que sou um discípulo consciente de Jesus, que já nasci de novo? O que é que Deus espera de mim? E nós já vimos desde a semana passada que se há uma coisa que Deus espera de cada um de nós, é a nossa participação na promoção da unidade da igreja, da comunhão do corpo de Cristo. Embora esse tema às vezes seja um pouco desconfortável para nós, não podemos desviar dele, nós não podemos tangenciá-lo, nós temos que enfrentá-lo, porque Deus faz questão, conforme Ele revelou na sua palavra, que a unidade da igreja seja promovida por todos nós. E a passagem de hoje, da semana passada, de hoje, da próxima semana, é uma passagem clássica no Novo Testamento, que trata da unidade da igreja, e especificamente na porção de hoje, nós vamos aprender que é nosso dever, já que nós estamos falando agora da agenda, não mais da credenda, daquilo que é esperado de nós, é nosso dever dar o devido valor ao custo desta unidade. Nós vamos aqui ser desafiados a olhar para o quanto custou esta unidade existir entre nós. E ao tempo em que nós vamos dar o devido valor a ela, vai ser pedido de nós também uma reação, se nós de fato reconhecemos este valor e este custo que está na palavra de Deus. E se nós queremos então responder positivamente ao desafio da palavra de Deus, há um primeiro reconhecimento que nós devemos ter como prova dessa valorização do custo da nossa unidade. E o reconhecimento é reconhecermos que os céus e a terra foram abalados para comprar a nossa libertação. E nós vemos isso nos versos 8, 9 e 10. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai ser interessante agora, então, a gente ir acompanhando Efésios capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Céus e terra foram abalados para comprar a nossa libertação. O verso de número 8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus irmãos, venhamos e convenhamos, essa passagem ela é meio nebulosa, né? É um tanto quanto assim enigmática, ela não é evidente, não é clara numa primeira leitura, e a gente fica se perguntando, vamos permitir aqui um certo atrevimento, por que Paulo não passou logo dos versículos 6 para o 7, do 7 ele não pulou logo para o 11, e pulava essa parte mais nebulosa, a coisa ficava mais simples, mais direta. Até o versículo 6 ele vinha falando da nossa unidade, que tem como fundamento a doutrina ou o ser da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o fundamento da unidade da igreja. Aí no verso 7 ele diz que dons são dados à igreja. E depois no verso 11 ele começa a exemplificar alguns desses dons. Não podia ter feito uma ponte direto assim, pulava essa parte mais complicada, né, na nossa leitura. Se isso acontecesse, meus irmãos, nós íamos perder uma grande lição e uma grande oportunidade de não só conhecermos mais a revelação, mas sermos afetados por ela. Não tem um versículo na Bíblia, uma palavra, um capítulo, um livro, que não tenha a sua razão de ser conforme a inspiração do Espírito Santo. E a pista para nós entendermos esses 3 versículos mais nebulosos está exatamente no texto ao qual ele se refere no Antigo Testamento. Paulo está aqui fazendo uso de um versículo do Salmo 68. Você pode abrir, por favor? Salmo de número 68, verso 1, e depois mais alguns versos que eu vou ler aqui. Você vai reconhecer entre os que eu vou ler o verso que é citado em Efésios 4. Salmo 68, verso 1, o primeiro verso, nos diz: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. O 12, reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. O 18, toda a igreja: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E eu leio agora o verso 19: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Este salmo, meus irmãos, é a pista para iluminar e nos ajudar a compreender Efésios 4. Ele foi escrito pelo rei Davi, e foi escrito pelo rei Davi depois de alguma situação que não é indicada no salmo, onde ele teve que enfrentar grandes inimigos, onde depois de ele ter passado por grandes dificuldades, Deus lhe deu vitória sobre os seus inimigos. Inclusive o título do salmo na sua Bíblia é essa: a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E esse é o tema dos salmos, o tema deste salmo específico. Mas há uma história por trás do salmo. O rei Davi, ele foi caçado como uma pulga antes dele ser rei, pelo rei da ocasião, que era o rei Saul. Para você que conhece um pouco da história bíblica, sabe do que eu estou falando. Foi caçado como um cachorro. Ele teve que se fazer de louco babão para um governante estrangeiro, para ele preservar a sua própria vida. Você imagina algo mais humilhante do que isso? Você diante de uma corte, se fazendo passar por alguém com deficiência mental. Então ele foi no vale. Nós cantamos hoje aqui de montanhas e vales, desertos e mares. Ele sabia o que é essa humilhação que muitas vezes a existência proporciona e traz para nós. Mas depois dele descer nessa profunda humilhação, ele foi finalmente exaltado à condição de chefe inconteste do reino de Israel. Saul morreu, ele assumiu o reino, e durante o seu reinado, Israel experimentou um período de maior paz e de amplitude geográfica de todos os demais governantes que viveram antes ou depois dele. Então é dessa situação, é dessa vivência
que Davi teve de descer ao mais profundo da humilhação e subir à mais alta exaltação, é que o Salmo de número 68 faz referência, atribuindo a intervenção de Deus, ao poder de Deus, o cuidado com Davi e a vitória que ele pôde experimentar. E é nesse sentido, meus irmãos, que o Salmo 68 aponta para a experiência de Jesus. Isso é muito comum na narrativa do Novo Testamento. Passagens bíblicas são tomadas do Antigo Testamento, dos diversos livros, e aplicadas no Novo à pessoa de Jesus. Davi, nesse sentido, ele é uma figura apontando para a experiência que Cristo teria. E não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Assim como Davi foi humilhado naquela ocasião, por uma fase da sua vida, muito mais Deus, seu Filho, foi humilhado. E a humilhação dele foi a encarnação dele, se tornar como um de nós, mas ir até o mais fundo possível, bater lá no fundo do poço, que para Jesus foi a cruz, a máxima humilhação que ele teve que enfrentar, havendo um propósito dele nisso, que era redimir com a sua morte, pagar a dívida que era devida por nós, morrer no nosso lugar. Jesus então se esvaziou completamente. Ele desceu até as áreas mais baixas da terra, nesse sentido da sua humilhação. Mas assim como Davi, a seu tempo, foi engrandecido e foi honrado, Jesus, depois de morrer, ele ressuscitou. E ele foi recebido no céu com grande honra, com grande glória, e a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo mesmo diz, que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho e confesse que Jesus Cristo é Senhor. Todos farão isso. Esses que fazem parte dessa coisa nova que Deus está fazendo, chamada comunidade cristã verdadeira, farão isso voluntariamente. Os que não o fizerem voluntariamente, chegará o dia em que também deverão dobrar seus joelhos, ainda que contrariados, não haverá escapatória, todos reconhecerão que Jesus é o Senhor deste universo. E acontece mais um ponto de contato aqui, entre esses dois, o Salmo e Efésios 4, é que assim como nas guerras de Davi, quando eles voltavam das guerras, eles não voltavam apenas o exército que saiu para a batalha, eles traziam os cativos, os prisioneiros. Há várias referências disso no Velho e no Novo Testamento. O triunfo do exército vencedor, dele participavam os cativos que agora viriam como escravos para aquela nação que havia sido vitoriosa. E é por isso que o Salmo 68, no verso 18, faz referência a isso, a esta situação. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O salmista aqui faz então uma referência a mim e a você. Homens e mulheres rebeldes, que fomos conquistados por Jesus, quando Ele deu a sua vida na cruz. E nós somos conquistados, saímos da nossa condição de escravos do pecado e fomos trazidos agora para continuarmos escravos, não do pecado, mas servos de Deus. E o Salmo está dizendo isso, para que o Senhor Deus habite no meio deles, no nosso meio. É uma situação paradoxal, né? A gente era escravo e continua sendo escravo. Só que antes era escravo do pecado para a morte, agora somos escravos de Jesus para a vida, se nós temos com Ele uma aliança. Esse é um ensino, meus irmãos, que essa passagem, um tanto quanto nebulosa, tem, mas extremamente necessário. Nós precisamos dar o devido valor ao custo, ao que custou a nossa unidade, a nós fazermos parte da comunidade dos salvos. E devemos reconhecer com gratidão e com fé que terra e céus foram abalados. Ele desceu à terra, subiu aos céus, e toda essa movimentação cósmica, sobrenatural, foi para que eu e você fôssemos libertos dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da nossa cegueira, da nossa imoralidade, da nossa maldade, da nossa falta de amor. Nós, em Cristo, somos libertos dessas mazelas que fazem parte da nossa condição como seres humanos. E nós devemos dar o devido valor a isto que custou a nossa unidade, a humilhação de Jesus e a sua
entronização. Sabe qual é a ligação que eu vejo, meus irmãos, entre a libertação que nós experimentamos e a nossa unidade como igreja? Eu, uma vez lendo um livro de Philip Yancey, intitulado Igreja, Por que se importar?, me tocou muito a associação que Yancey faz entre a igreja e os alcoólicos anônimos. Incrível que pareça, ele diz que os alcoólicos anônimos se inspiraram no modelo bíblico de comunidade e que nós deveríamos permanecer fiéis a esse modelo bíblico. Se nós procedermos como os alcoólicos anônimos na igreja, nós seremos uma igreja melhor, porque ali no AA todos se veem numa condição de fraqueza, de debilidade, precisando uns dos outros. E o Yancey, então, ele vai dizer o seguinte: a igreja é o lugar onde eu posso dizer sem vergonha alguma: eu não preciso pecar, já fui liberto, mas eu preciso de um outro pecador para me ajudar. Quem sabe, juntos, possamos nos ajudar a prestar contas um ao outro e nos manter no caminho certo. Quando nós somos libertos dos nossos pecados, fomos trazidos para essa comunidade, e para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos nos ajudar agora na nossa caminhada, houve um alto custo que foi pago pelo Senhor ali na cruz. Mas, meus irmãos, é preciso caminhar mais um pouco nesse texto, porque há algo mais que nós não podemos nos omitir aqui nessa abordagem da passagem dessa noite. É nosso dever dar o devido valor ao custo da nossa unidade. Custou caro a nossa libertação, o trazermos para essa comunidade todos juntos. E mais, precisamos reconhecer o lugar dos dons espirituais. Já preparando para a próxima mensagem, nós aprendemos nessa passagem que os dons do Espírito Santo foram dados para mim e para você, para enriquecer a nossa unidade. E esse é um tema muito pouco falado, muito pouco pregado nos púlpitos. Tivemos aqui na nossa igreja por várias vezes já uma classe sobre dons espirituais, e é disso que o apóstolo Paulo trata também nessa passagem dessa noite. Como eu disse, a carta aos Efésios, ela vem esclarecer para nós o que é ser cristão e o que é ser igreja. E ser cristão e ser igreja está associado à pessoa divina do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Se nós queremos entender a nossa identidade como crentes e a nossa identidade como igreja cristã, nós não podemos deixar de nos aproximar cada vez mais do Espírito Santo e de experimentar e de vivenciar a troca de dons do Espírito Santo entre nós, o exercício de dons do Espírito Santo entre nós. Uma versão interessante que ajuda a esclarecer um pouquinho mais esse ponto, meus irmãos, dessa passagem de Efésios 4, 7 a 10, é a versão da Bíblia, a Mensagem de Eugene Peterson, que eu gostaria de ler para os irmãos. No verso 7, ele diz assim: a verdade é que pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. Verso 8, o texto que comprova isto e agora ele faz uma citação do Salmo 68 que nós já vimos: ele subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. E no verso 10, ele, Jesus, concedeu dádivas em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. A figura aqui, meus irmãos, que Paulo está usando, ainda é a figura de uma guerra e de uma conquista militar. Tanto é que lá no Salmo 68, verso 12, que eu li, fala da mulher repartindo o despojo em casa. Sabe o que é isso? Os soldados chegavam da guerra, tinham os cativos e tinham também os saques, os despojos que eles traziam das suas campanhas militares. Traziam tecidos, alimentos, ouro, diversas riquezas que eles encontravam lá, traziam para o seu país. E os combatentes, os homens da guerra, eram os primeiros beneficiados, mas a fartura era tanta, a conquista era tanto, o saque era tanto, o despojo era de tamanho, que quando eles chegavam em casa, eles distribuíam isso para a população que ficou na cidade. Para as mulheres que estavam dentro de casa, que continuaram cuidando da cidade, das casas e dos filhos, elas também recebiam parte do despojo para distribuir.
Então, ao mesmo tempo em que os conquistadores recebiam, eles distribuíam o despojo. E assim como foi, meus irmãos, nas guerras de Davi, acontece também no triunfo de Jesus Cristo. Aliás, muito mais. Quando Jesus triunfou na batalha pela salvação de cada um de nós, ao oferecer a sua vida, vindo a este mundo, morrendo e ressuscitando, ele conquistou um grande contingente de cativos, homens e mulheres rebeldes, que foram transformados, regenerados, e agora ele vai distribuir o despojo para quem? Para a igreja. E qual será esse despojo? Pessoas, dons espirituais. Não dá para separar uma coisa da outra, porque não existe o dom no espaço. O dom está dentro da pessoa. Então, o despojo da igreja, participando do triunfo de Jesus na cruz, é usufruir de pessoas com dons espirituais na igreja. É disso, portanto, que a passagem está nos dizendo. William Hendrickson, um estudioso do Novo Testamento, ele diz: o Salvador, ao subir, deu o que recebeu, homens e mulheres que haveriam de prestar serviço à igreja de uma forma especial. Cada pessoa regenerada pelo Espírito Santo é parte do despojo de guerra conquistado pelo Senhor. E esse despojo, ele deve abençoar a comunidade, abençoar a igreja. E nós estamos falando então de dons espirituais, porque é assim que o versículo 7 e depois o 11 em diante vão tratar da questão dos dons espirituais. E uma boa definição para dons seria a seguinte: os dons do Espírito Santo aos quais se refere essa passagem são habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo para cada crente, de acordo com o propósito e a graça de Deus para o bem da igreja. Então aqui, gente, como a gente diz popularmente, o parafuso começa a apertar para cada um de nós, porque a palavra de Deus está dizendo que se você foi conquistado, se você foi conquistado por Jesus, se você faz parte dessa comunidade, a sua identidade aqui, na igreja cristã, está atrelada, associada a um dom espiritual. E se você não sabe qual é o seu dom espiritual, você perdeu o seu RG. Tem que procurar, tem que achar, tem que descobrir qual é o seu dom espiritual. William Hendrickson, de novo, ele diz algo interessante sobre essa questão da nossa identidade. Para a igreja ser forte, ela deve ter não só bons líderes, mas também seguidores bons e ativos. Para uma igreja ser saudável, nós precisamos conhecer nossos dons, e aqueles que têm dons que são ligados à liderança precisam ser bons líderes, capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Mas não basta só a liderança saber qual é o seu dom, os membros da comunidade precisam conhecer e atuar com os seus dons espirituais. E aí você está se perguntando assim: dons espirituais, meu Deus do céu, o que é isso? Já entendi a definição, que é uma capacitação do Espírito Santo associada com uma pessoa, mas na prática, o que vem a ser isso? O Novo Testamento tem 5 passagens bíblicas que trazem listas de dons espirituais. Nenhuma delas é idêntica à outra e nenhuma delas é necessariamente conclusiva. Há um total de 20 dons que são mencionados no Novo Testamento nessas 5 listas. Um destes dons deve ser o seu. E aqueles que estudam esse assunto creem também que essa lista não é exaustiva, que podem ter surgido outros dons lá e hoje que não estão mencionados no Novo Testamento, mas que todos nós temos dons espirituais. Por exemplo, Efésios 4:11, que nós estamos com ele aí já abertinho aí do lado, fala de 5 dons, que semana que vem os irmãos vão ver: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns de nós nessa igreja têm esses dons, você sabe reconhecer isso. Uma coisa bacana no dom é que a gente percebe quem tem. Às vezes a gente não sabe o nosso, mas a gente consegue ver no outro. Por isso é importante também o outro dizer para nós o que ele vê em nós a respeito do dom espiritual. Se você quiser anotar, as outras passagens são Romanos 12, ela vai falar de mais 5 dons que não são mencionados em Efésios 4. Vou citar um, o dom de contribuição. O presbítero Maurício falou aqui da contribuição na igreja, no culto dessa noite. E há um dom
específico sobre isso. Não quer dizer que só quem tem um dom é que contribui, mas quem tem faz isso de uma forma muito significativa, com muita sabedoria, e assim é em relação a cada dom. 1 Coríntios 12, tem duas listas lá em 1 Coríntios, que se complementam, são 11 dons que são apresentados ali, e 1 Pedro 4,11 repete 2 dons já mencionados em outras passagens. Então, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e 1 Pedro 4. Meus irmãos, resumindo, os dons do Espírito Santo foram dados para enriquecer a nossa unidade. Ser cristão, portanto, é ser possuído e habitado pelo Espírito Santo, estar debaixo da influência do Espírito Santo com um dom espiritual, pelo menos. Por isso, nós estamos estudando essa igreja, a carta aos Efésios, para que você saiba o que é esperado de você e de cada um de nós como discípulo do Senhor. Que você tenha uma íntima ligação com o Espírito Santo e saiba qual é o seu dom espiritual. E ser igreja, nós também queremos cada vez mais que isso seja uma coisa clara entre nós. Ser igreja é vivenciar a expressão dos dons entre nós e experimentar a edificação que esses dons promovem na nossa comunidade. Por isso, se você quer dar o devido valor ao custo da nossa unidade em Cristo, você e eu precisamos dar valor e reconhecer a importância dos dons espirituais na nossa vida e na nossa comunidade. Lembrando, meus irmãos, que os dons espirituais são resultado de uma árdua conquista do Senhor Jesus. Nenhum de nós deveria dar de ombros para a questão dos dons espirituais, ou para a possibilidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Custou caro, muito caro para Jesus. Ele precisou descer na mais profunda humilhação, enfrentar uma morte terrível, vencer a morte, para que nós pudéssemos hoje ter essa experiência da nossa unidade, uma comunidade de pessoas libertas do pecado, vivas para Deus agora, com dons espirituais para nós sermos bênção uns na vida dos outros. Você recebeu um dom do Espírito Santo do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Ele subiu, Ele distribuiu, Ele enviou dons, dons para fazer parte da comunidade cristã, em qualquer lugar onde existe uma igreja cristã. Isto é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Significa, meu irmão, que você não foi salvo apenas para ser salvo, e ponto. Você foi salvo para ser instrumento da graça de Deus, do Espírito Santo, com o seu dom espiritual. E eu quero perguntar também para a igreja: será que nós temos nos valido? Será que nós temos usufruído do despojo, do triunfo de Jesus Cristo de forma adequada? Com essa tendência, por exemplo, agora ao desigrejamento, eu trago aqui uma exortação para a igreja de João Calvino, escrita há 500 anos atrás, sobre a valorização da comunhão e do exercício dos dons. Diz Calvino: estão loucos aqueles orgulhosos que se satisfazem apenas com a leitura particular da Bíblia e imaginam que não precisam do ministério da igreja. Essa é uma visão muito contemporânea. As pessoas estão achando que podem se virar sozinhos, isoladamente, com 2 ou 3, ou mesmo só em casa. Isso não corresponde ao design divino para a experiência, a vivência da igreja. Nós deveríamos, meus irmãos, ter a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu certa vez aos Romanos, e ele disse o seguinte aos Romanos: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Essa é a visão que se espera de nós, é isso que Deus espera que a gente não apenas reconheça o quanto foi necessário para que nós fôssemos libertos, que nós não apenas reconheçamos a importância dos dons espirituais, mas que nós reajamos a isso, que nós estejamos dispostos então a servir a Deus na nossa comunidade com os nossos dons espirituais. Concluindo, meus irmãos, o Salmo 68, versículo 18, foi incluído aqui em Efésios.
para que antes de sair da questão da unidade e entrar na questão da diversidade da igreja, uma diversidade que enriquece e que fortalece essa unidade através dos dons, que nós reconhecêssemos o custo disso. Não é algo de somenos importância. O fato de nós termos sido libertos não foi algo simples, não é algo banal a questão dos dons espirituais. Houve um empreendimento, um esforço de altíssimo nível e de grande sofrimento da parte do nosso Redentor, e nós deveríamos então dar cada vez mais valor à nossa unidade e à nossa diversidade através dos nossos dons. Essa passagem está aí, nesse parênteses, para que nós lembremos do custo, para que a gente dê o devido valor a esses presentes divinos, a esse despojo do triunfo do Senhor Jesus Cristo, e que nós também assumamos as nossas responsabilidades e compartilhemos esses dons uns com os outros. Lembrando de como eu comecei essa mensagem hoje à noite, que se publique então, que se divulgue, que se coloque para que todos saibam a vitória do nosso Senhor e o despojo dessa vitória que a igreja tem a bênção de desfrutar e a responsabilidade de dividir esse despojo que nós recebemos. Isso vale para cada um de nós e vale para todos nós como igreja. Isso tem a ver com a nossa identidade como seguidores de Jesus e tem a ver com a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos. Queria convidar o grupo, mais palavras dos nossos adolescentes, para que louvem ao Senhor mais uma vez. Tudo que há de